Beleza. Então, vamos lembrar aqui o nosso assunto. A gente está trabalhando, né, com plantas, né? Vou fazer até aqui dar um passo ainda mais para trás ainda do que disso aqui. Que é o seguinte, nós estamos trabalhando com plantas que são sistemas que têm variáveis de entrada e variáveis de saída, tá certo? Então, eu gosto do exemplo do chuveiro, né, da ducha de água aquecida, que é, né, um sisteminha bem simples, onde, por exemplo, no caso, você variando a vazão, né, mexendo ali na torneira, variando a vazão de fluxo para dentro da ducha, a temperatura na saída ela vai variar, né? Você coloca pouquinha vazão para entrar na ducha, a temperatura na saída é alta. Se você aumenta a vazão, a temperatura na saída é baixa. Então nós podemos ter aqui, ó, vazão, tá certo? E temperatura nesse tipo desse exemplo da ducha. E o nosso intuito aqui, né, nessa disciplina de controle é fazer o quê? Eu quero pegar essa informação, eu tenho uma temperatura desejada, que é uma temperatura de set point, tá certo? Então, nessa temperatura de set point que eu desejo, eu vou comparar ela. E quando eu falo de comparar, eu vou subtrair o que eu tenho, perdão, o que eu desejo menos o que eu tenho. Essa informação da temperatura que eu tenho vai ser a temperatura de saída da ducha, por exemplo, vai passar por um sistema de medição, tá certo? Eu vou ter aqui um medidor, ou todo um sistema de medição, e essa informação é a que eu vou comparar com a que eu quero. Com essa diferença ali que a gente chama de erro, eu vou aplicar ele sobre um controlador, uma estratégia de controle, tá certo? Esse controlador ali, por exemplo, né, ele pode ser um controlador que simplesmente multiplica o erro por uma constante, né? Um controlador proporcional. E essa resposta, então, do controlador, ela vai, então, fazer variar aquela vazão. Então, isso que a gente precisa, né? Eu quero um valor desejado para a saída da minha planta, aplicando um controlador, medindo a variável de saída, que no caso aqui é a temperatura, gera um erro. Esse erro eu vou levar para um controlador e esse controlador vai me dizer como que eu devo atuar na vazão, para que a temperatura, no final das contas, seja aquela que eu desejo. Então, a gente, por enquanto, está analisando somente as plantas. Então, as plantas, elas são calculadas, encontradas aí, aplicando equações de conservação nos meus sistemas, né? Conservação de temperatura, conservação de massa, conservação de componente, né? Etc. E a equação de conservação, elas vão cair geralmente em equações diferenciais, tá certo? Pode ser que não, né? Pode ser que seja uma equação algébrica, né? No caso de uma equação algébrica, o que aconteceria? Que a temperatura de saída ou a variável de saída, seja qual seja, ela muda instantaneamente em função da variável de entrada. Nas equações diferenciais, em geral, o que há é um atraso em determinado comportamento. Então, essas plantas aí, a gente pode analisar elas como sendo de ordem, né? De ordem 0, de ordem 1 ou de ordem 2, né? Basicamente, se elas são equações algébricas, é ordem 0, e se são equações diferenciais, elas podem ser equações diferenciais de primeira ordem, né? Com a derivada, a maior derivada que aparece na equação é a derivada de ordem 1, ou podem aparecer de ordem 2, e se aparecerem ordens maiores, a gente vai simplesmente simplificar para a ordem 2 e poder trabalhar ali. O que a gente está vendo até agora é o que acontece com a saída de um determinado sistema quando eu conheço a entrada, né? Dada, né? Dado isso aqui, ó, dado uma entrada, o que acontece com a saída. E para isso aí, então, a gente viu que nós pegamos essas plantas, verificamos se elas são lineares ou não. Se elas não são lineares, eu aplico Taylor. Se elas são lineares, eu encontro as variáveis de desvio. Tendo isso aí feito, a gente utiliza, então, o domínio de Laplace para resolver. Levo o meu sistema todo para Laplace.
Lá eu isolo a saída e depois eu volto para o tempo e vejo como que é a resposta, tá? Simplesmente nessa caixinha preta da planta ali. Então, o que o capítulo 5 está falando é como que os sistemas de primeira e segunda ordem respondem, né? Como que é a sua saída em função de entradas padrão, né? Entradas padrão a gente fala sempre de degrau, fala de rampa, fala de entradas sinusoidais, né? Entradas que estão oscilando. O que acontece com a saída desses sistemas? Beleza, então aqui só para dar uma revisadinha bem rápida, nós temos sistemas de ordem zero, que eu acabei de falar, né? O sistema de ordem zero é uma equação algébrica. Por exemplo, vou fazer aqui uma caixinha com um sistema de ordem zero. O que seria um sistema de ordem zero? Eu digo então que a minha saída QO ela é igual a uma constante K vezes a minha entrada QI. Então, se a tua entrada varia, a tua saída varia imediatamente. Se a tua entrada é um degrau, então a saída vai ser um degrau sobreposto, né? Somente, claro, com a variação do K, que é a minha constante estática. Tá? Então, no caso ali do exemplo da ducha, a minha variável de entrada era vazão, metros cúbicos por minuto, por exemplo, e a minha saída é temperatura T. Então, este K, ele vai ter as unidades dele, por exemplo, vai ser 5 graus Celsius sobre metro cúbico por minuto. Tá certo? Então, quando a vazão I de entrada for, sei lá, 10 metros cúbicos por minuto, então a saída vai ser 5 graus Celsius. Então, o que acontece? A saída ela é instantânea. A saída se comporta instantaneamente. Quando a entrada varia, a saída varia, né, multiplicado ali por uma constante. Isso daí é o que a gente chamaria de ordem zero. Tá certo? Ou seja, é uma equação algébrica. Quando a equação não é de ordem zero, é de ordem 1, então ela tem essa cara aqui desta equação, nesta bola aqui vermelha. Então, a equação de ordem 1, você vai ver que na saída, né, eu chamo aqui QO de saída e QI de entrada, né? No caso, elas estão aqui variando no tempo. Então, numa equação de primeira ordem, que nós temos aqui, a gente coloca em geral do lado esquerdo da equação a saída e do lado direito da equação a entrada. Então, nós vemos ali então que a saída é aquela variável que está sendo derivada, e no caso aqui a máxima derivada que ela está sofrendo é a primeira derivada ali, o dQO dt. Se você coloca essa tua equação dessa forma aí, com esse jeito, né, à direita entrada, à esquerda saída, e principalmente aqui, né, o coeficiente de QO, que é a saída, você coloca um 1 ali, você ajusta a tua equação para que fique um 1. Então, o que vai aparecer é que o coeficiente da derivada a gente chama de constante de tempo e o coeficiente da entrada a gente chama de sensibilidade estática, que é o K. Essa é a forma padrão ali da equação de primeira ordem aparecer, tá certo? Quando você resolver ali a tua equação de conservação, você pode chegar então numa equação de primeira ordem com essa cara aí. Com essa cara aí, você já pode até, né, encontrar os parâmetros do sistema. Se você chega até ali, você pode igualar o teu coeficiente, o coeficiente da derivada de primeira ordem, você iguala com o tal, você já encontra a constante de tempo, e o coeficiente da entrada você iguala com o QI, você tem então a tua sensibilidade estática. Muito bem. Se você quer saber como que um sistema de primeira ordem responde a uma determinada entrada QI, o que nós fazemos então? Nós vamos pegar essa equação ali e vamos ir para o domínio de Laplace. Então, ali está feito o Laplace. Vocês percebem ali, né, que a gente vai usar, então, para poder ir para o espaço de Laplace, aquelas tabelas, lembra que nós temos aqui, ó. Lá no livro tem uma tabela, página 42, onde você tem as relações do que acontece no tempo com o que acontece em Laplace. Então, você pode fazer ali as transformadas, tá certo? Você vai transformar a tua conta. No caso aqui, por exemplo, né, a derivada dQO dt, a sua transformada fica S, né, vezes a constante tal, vezes o QO de S, tá certo? No caso aqui, assumindo ali que
que QO já é uma variável de desvio, ou seja, que o valor inicial dela é zero, o valor no regime permanente inicial é zero, então a derivada fica simplificada somente a S multiplicada pela função. Né? Se não fosse variável de desvio, se eu tivesse uma condição inicial, então vocês têm que acrescentar aquilo ali, que é o que fala aqui a fórmula, aqui bem ao final dessa tabelinha, tem uma fórmula das derivadas, ali, né, aquela fórmula 24 e 25, vocês percebem ali, que tem ali, na 24, quando você tem df dt, em Laplace você vai ter S pela função, menos a condição inicial. Então você pega S, multiplica pela função e subtrai a condição inicial. Se essa condição inicial é nula, então você fica somente com SF de S. Beleza, então aqui, neste exemplo da equação de primeira ordem, esta equação, né, a segunda equação que você vê ali, com aquela setinha vermelha ali, seria essa equação em Laplace. O que você vai fazer em Laplace? Você vai reorganizar essa equação, ou melhor, vai isolar a saída. A saída, nesse caso aqui, é o QO, né? Ele passou de QO minúscula para QO maiúscula pelo Laplace, né? A gente faz a notação em Laplace com as variáveis em maiúscula. E você tem ali, então, que a tua saída QO, ela é igual, quando você isola ela, a esta bolinha vermelha aqui, ó, vezes a entrada QI em Laplace. Essa bolinha vermelha aí, se você pegasse o teu QI de S e passasse ele a dividir ao outro lado, né, ficaria QO sobre QI, que seria igual a essa bola vermelha aí. Essa bola vermelha é o que a gente chama de função de transferência, né? Então, essa função de transferência, você pode colocar ela aqui, quando você fizer um diagrama de blocos, estamos em Laplace, você pode colocar essa função de transferência aqui. Então, você tem um bloco onde está entrando o QI, até vamos colocar aqui mais rigorosamente, aqui este QI, ele seria um QI maiúsculo e aqui um QO também maiúsculo, né? Então aqui seria o QI em Laplace e aqui o QO em Laplace. E a função de transferência estaria no bloco, então você está entrando com o valor de QI, o que entra multiplica o que tem dentro do bloco e o produto disso aí é a saída. Então é importante aqui que sempre que você observar essa expressão em Laplace ali, K sobre tal S, ou sei lá, S tal, né, na mesma K sobre tal S mais 1, você de uma vez relaciona que você está trabalhando com uma função de primeira ordem. E que você pode de uma vez identificar. Então, se você tem lá uma expressão, imagina lá, vou escrever aqui num canto aqui, ó, 3 sobre 2S mais 1, esta expressão em Laplace aqui você já relaciona ela com o sistema de primeira ordem, onde a constante de sensibilidade estática K é 3 e a constante de tempo é 2, tá certo? Então você tenta deixar as suas funções em Laplace com essa cara ali para ver se aquilo ali é um sistema de primeira ordem ou não e já obter informação desse sistema. Beleza. Com relação a essa saída aí, a saída QO, quando você entra com um QI, vai depender este QI aqui, o que ele é. Ou seja, a entrada no seu sistema, a variável de entrada, no caso lá do exemplo da ducha, que seria a vazão de água que está passando pela torneira que vai para a ducha, como que essa vazão mudou? Se ela é um degrau, se ela é uma rampa, se ela está mudando como se fosse um seno, ou seja, que o valor sobe e desce de acordo com um seno que tem uma frequência angular, que tem uma amplitude, de acordo? Então, dependendo do que essa entrada QI é, então a tua saída vai ser diferente, né? Então, neste caso aqui, vejam lá que eu estou assumindo que esse QI de S é um degrau, ou seja, que o valor de QI estava em um determinado valor e passou, de repente, né? De repente passou para um outro valor. Isso daí representa um degrau e se a variação desse degrau foi, no caso aqui, foi de um valor A, então o Laplace desse QI de S vai ser isso aqui. Vai ser o A vezes 1 sobre S. 1 sobre S é a transformada de Laplace do degrau. Se a gente olhar aqui novamente
na tabelinha, né, que nós temos ali, ó, a segunda fórmula diz que um degrau unitário é 1 sobre S em Laplace. Então, se ele não é unitário, então você multiplica pelo valor do degrau no tempo e você encontra, então, o degrau em Laplace. Beleza, tendo isso aí, no caso aqui seria esta, aqui eu já multipliquei tudo junto, né, aqui esta bolinha roxa, você já isolou a tua resposta no tempo, a tua resposta em Laplace, que a tua resposta é a saída, que é QO de S. O que a gente faz agora? Volta para o tempo, tá certo? Outra vez utilizando a mesma tabela, e quando você voltar para o tempo, então você vai ter a resposta de como esse sistema se comporta quando tiver esse tipo de entrada. Então você voltando no tempo lá, aqui esse Laplace na menos 1, né, que é a inversa de Laplace, você vai encontrar, por exemplo, essa saída aí para esse exemplo. No caso de sistemas de primeira ordem, onde um degrau é o que entra nele, você vê ali que é aquela bola, nós temos ali os dois gráficos, né, da entrada e da saída, o QI é a entrada e o QO é a saída. Se a entrada é um degrau, como está ali, houve uma variação repentina no valor da variável QI, aqui no caso estamos no tempo, né? Então o que você vai ter na saída é essa equação, esta função QO aqui, que vai ter essa forma ali, né? Uma variável que vai subindo, a variável QO vai subindo, de forma assíntola ao valor de KA. Esse valor de KA é o valor em regime permanente. Lembra que regime permanente a gente analisa quando você zera as derivadas, então é o que você vai ter, né? Se você olhar aqui a tua equação de primeira ordem, aquela primeira equação de todas lá, aquela bola vermelha, se você tirar as derivadas dali, se você assumir que você está no regime permanente, o que você vai ter é isso, né? QO igual a KQI. No nosso caso aqui, então, o K é o próprio K, o próprio A, né? Beleza. Outra coisa interessante aqui nesse sistemas de primeira ordem, quando a entrada é degrau, é que eles, quando o tempo que passa é o mesmo tempo, é o mesmo valor da constante de tempo do sistema, então o sistema está em 63,2% do seu valor final. Então, a saída está em 63,2% do seu valor final, que no caso é Ka. E praticamente o sistema se estabelece depois de 5 constantes de tempo, depois que passaram 5 constantes de tempo, que no caso ali seria 5 e tal. Beleza? Ok. Sistema de segunda ordem. Tá? Então falamos ali rapidamente sistema de primeira ordem, as suas características, quais são? K e tal, constante de tempo e sensibilidade estática. Nós temos sistemas de segunda ordem. Sistemas de segunda ordem, eles, quando você fizer a equação de conservação, eles vão cair numa equação de segunda ordem, né? Por exemplo, essa que está aí em roxo, que é uma equação geral. Se você novamente organizar ela para que o teu coeficiente de QO, aqui, ó, seja 1 do lado esquerdo, então o que você vai obter é uma equação com essa cara aí, você pode determinar, ir encontrando determinadas características do sistema de segunda ordem. O sistema de segunda ordem tem 3 características. Sensibilidade estática, igual que o de primeira. Ele tem coeficiente de amortecimento, que é essa letrinha grega ali, às vezes é zeta, às vezes é xi, tá certo? O coeficiente de amortecimento. E tem uma outra qualidade que é a constante de tempo tal ou a frequência natural ômega n. Você pode usar uma ou outra, né? Dependendo do texto, eles usam frequência natural. A relação é bem simples, né? 1 sobre frequência natural é tal, ou seja, um é o inverso do outro. Então você tem ali, ó, a equação de segunda ordem de forma canônica, digamos assim. Ela vai aparecer dessa forma. Então você já pode, se você encontra a equação de diferencial do teu sistema, você pode ir encontrando algumas coisas do teu sistema. Sistema de segunda ordem, então, tem 3 características. Constante de tempo tal, ou frequência natural, um é o inverso do outro. Coeficiente de amortecimento e K, que é a sensibilidade estática. Igual que antes, se você quer resolver isso aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o Laplace dele, aparece ali, ó, estamos novamente trabalhando com variáveis de desvio, né, variáveis em que as condições iniciais são nulas. Então, essa
equação aí dessa bola vermelha que está aqui, ó, ela seria já a representação em Laplace dessa equação da bola, no caso aqui da bola verde. O que você vai fazer então? Estou em Laplace, você vai isolar a tua saída, e no caso aqui é o QO. Isolando esse QO, igual que antes, você vai ter então uma função de transferência, que é aquela que representa a saída sobre a entrada no sistema. Neste caso, se você tem um diagrama de blocos, então você tem entrando aqui o teu QI em S e tem saindo o teu QO em S, e o que vai ter dentro, então, do diagrama de blocos é essa função de transferência aí. Igual que antes, né, que eu falei para vocês, quando vocês verem um K sobre tal S mais 1, né, um número sobre um número vezes S mais 1, você já vê que ali tem uma equação de primeira ordem. E aqui, no caso, quando você ver um número sobre um número vezes S quadrado mais um número vezes S mais 1, então você identifica de uma vez que o que você tem ali é um sistema de segunda ordem. Novamente, se o sistema de segunda ordem ele é governado por essa função de transferência, dependendo da variável de entrada, como ela varia, dependendo de quem é esse QI de S, você vai ter diferentes saídas em QO. Então, esse QI de S pode ser uma rampa, pode ser um degrau, pode ser um seno, né, que são os exemplos que o livro dá ali, que vocês viram. O que você vai fazer? Você vai substituir esse QI pela transformada de Laplace da rampa, do step, do seno, o que seja, e você então vai calcular o QO de S e ir de volta para o tempo. No caso em que esse QI de S, novamente, fosse um degrau, olha ali, um degrau de tamanho A, o que aconteceria? Esse QI de S ia ser novamente A, que é o tamanho do degrau, vezes 1 sobre S, que é o degrau em Laplace. Se isso acontecer, se você pegar um sistema de segunda ordem e aplicar sobre ele um degrau, houver uma diferença repentina no valor da entrada e depois esse valor se mantém, que é o que está mostrando aqui o gráfico de QI aqui, tá certo? Este aqui é o QI, deixa eu fazer aqui de outra cor. Este QI aqui, ó, ele está mostrando um degrau na entrada, então isso corresponde aqui, né, a A vezes 1 sobre S. Você multiplica e depois volta para o tempo. Quando você voltar para o tempo, no caso aqui, você vai perceber que sistemas de segunda ordem, eles têm esse tipo de comportamento aqui, ó. Quando na entrada há um degrau, tá certo? Então, ele no final, no regime permanente, o que vai acontecer? No regime permanente, o valor da saída vai ser A vezes K, igual que no sistema de primeira ordem. O sistema de primeira ordem, se você olha lá, a gente volta aqui, no regime permanente, ele vai terminar sendo o A vezes K, esse aí, tá certo? Aqui, ó. Opa. Ele vai finalmente lá se estabelecer em A vezes K. Por quê? Porque no regime permanente você pega a tua equação diferencial, faz as derivadas igual a zero e é o que você encontra aqui, ó. Se você faz as derivadas igual a zero, você tem que a saída é simplesmente a entrada vezes o K. Como a entrada foi um degrau A, então a saída é A vezes K. No sistema de segunda ordem é a mesma coisa. Se você pega esse teu sistema de segunda ordem e você analisa ele no regime permanente, as derivadas se cancelam e você vai ficar com a mesma expressão. Saída igual K vezes a entrada. Só que o transitório, o que acontece no caminho de um sistema de segunda ordem é diferente do que acontece no caminho do sistema de primeira ordem. Então, no sistema de segunda ordem, nós temos ali, ó, 3 tipos de saída diferentes. Todas elas vão se estabelecer no valor de AK no final das contas, né? Ele vai se estabelecer lá em aquele valor de AK. Só que, dependendo do valor do coeficiente de amortecimento do teu sistema, você vai ter diferentes respostas aqui enquanto a oscilação. A mesma coisa, em função do tal do sistema, a frequência dessas ondas vão ser diferentes. Mas é bom analisar aqui, ó, que você vê que quando o teu coeficiente de amortecimento aumenta, se ele é bem baixinho ali, ó, 0,2, 0,4, a saída do teu sistema, antes de se estabelecer, ela vai oscilar. E esse é o sistema que a gente chama, esses sistemas que oscilam antes de se estabelecer, quando a entrada é um degrau, a gente chama de sistema subamortecido. Sistema de segunda ordem subamortecido, que são esses azulzinhos ali, o 02 e o 04. Se você continuar aumentando
Se o teu sistema tem um coeficiente de amortecimento maior, então a saída dele cada vez é mais amortecida. Você percebe ali, cada vez é mais lento. Você tem que imaginar esse amortecimento como se fosse... o amortecimento ele tem a ver com a resistência à velocidade de um sistema. Então, se você tivesse... Imagina que você tivesse uma mola, um corpo... Vou trocar de cor aqui. Se você tivesse um sistema de mola com um peso, tá certo? E ele estivesse dentro de um determinado líquido aqui. Se esse líquido ele é de pouca viscosidade, baixo amortecimento, o que acontece quando você pega essa mola e tira ela do equilíbrio, desloca ela e solta ela, ela vai começar a oscilar. Vai ter uma oscilação aqui, né? Quando o tempo passa. Mas se você troca esse líquido ali e coloca um líquido mais viscoso, mais espesso, quando você fizer o mesmo deslocamento e soltar ela, ela não vai oscilar tão rapidamente assim. Ela vai oscilar, né, com uma frequência... Opa, vou trocar de cor. Vai oscilar com uma frequência bem menor, né? Ele vai oscilar, né, talvez assim. Por quê? Porque o coeficiente de amortecimento do sistema é maior. Isso aí é o que está dizendo aqui este gráfico aqui no tempo, que à medida que você aumenta o coeficiente de amortecimento, à medida que o teu sistema tem um coeficiente de amortecimento maior, o sistema ele vai passar a ser sobreamortecido. Ele não vai, quando entrar um degrau no sistema, ele não vai jamais passar do valor final. Ele vai tentar chegar ali de forma assintótica. Entre esses dois sistemas, que é o subamortecido e o sobreamortecido, tá certo? O subamortecido, valores de zeta menores que 1, sobreamortecido, valores maiores que 1, então está o criticamente amortecido, que é ali no limite, no limiar de um para o outro, tá certo? Então diríamos que esse sistema que tem um coeficiente de amortecimento igual a 1, ele é o sistema que não oscila mais rápido de todos, tá certo? Então, à medida que você passa do 1 e aumenta mais que 1, então cada vez ele vai ser mais lento, nenhum deles vai oscilar. E sistemas subamortecidos com coeficientes de amortecimento menores que 1, então eles vão oscilar antes de se estabelecer. Lembra, esse gráfico ali que eu tenho ali nessas cores ali é um gráfico para uma entrada em degrau, tá certo? É quando entra um degrau, o sistema no final das contas vai se estabelecer, só que o transitório dele vai ser diferente para cada um desses tipos. Beleza. Outra coisa que é bom falar aqui, vou ir lá embaixo, é o que acontece quando você tem uma entrada que oscila. Ou seja, imagina que você pega o teu sistema lá, vamos imaginar o mesmo caso lá da mola, só que você aqui agora, em vez de fazer um deslocamento, você vai aplicar uma força sobre ela. Então, você aplica aqui uma força. Se, por exemplo, essa força ali fosse um degrau, né, imagina que você tem uma balança, isso é um dinamômetro. Então, você aplica aqui, vamos tirar essa força daqui. Esse aqui vamos chamar o X, tá? Que é o deslocamento. E vamos aplicar a força aqui. A massa tem um K, você tem uma massa aqui, etc. Não vou entrar na equação diferencial disso aqui, mas somente para você perceber que se você coloca um F como um degrau, ou seja, se o valor de F no tempo ele é um degrau que a gente já analisou ali, ele passou de repente para um valor e se manteve ali, o que vai acontecer? Possivelmente o que vai acontecer é que o valor de X, tá certo? No tempo, como a gente já viu, ele vai ter um comportamento assim, ó. Se ele for de primeira ordem. E se o sistema for considerado de segunda ordem, dependendo do coeficiente de amortecimento, lembra? Ele vai ter um comportamento, sei lá, pode ser assim, né? Pode ser assim. Esse aqui seria o valor de X, seria a saída do meu sistema. Isto aqui, se ele fosse de primeira ordem,
e isto aqui se ele fosse de segunda ordem. Certo? Algum comportamento desses aí. Agora, a questão é... Vocês imaginam, né? Quando eu colocar essa força aí, simplesmente este X aqui, esta massa aqui, depois de que ela oscila... Pode ser que ela oscile um pouco, na realidade, de segunda ordem, ou não, mas ela vem e finalmente ela vai se estabelecer aqui, ó, em algum lugar. Opa, um segundo. Acabou a folha aqui. Ela vai se estabelecer aqui em algum lugar, tá certo? Que vai ser o X final, tá certo? O valor final do X. Mas o que aconteceria se, em vez de eu colocar um peso... Isso aqui, o que é? Eu coloquei um peso ali, soltei o peso na minha balança e deixei ele ali quieto. Então, o valor da força que estava inicialmente em 0, digamos, passou a ser o valor do peso que eu coloquei e ficou quieto. Então, a mola se estendeu e ficou quieta no valor final do X. Mas se em vez de colocar uma força assim, eu tivesse colocado uma força que varia, ou seja, o F no tempo, ela tem este comportamento aqui, ó, que está oscilando. O que é que vocês acham que vai acontecer com a resposta do X? Pode ser primeira ou segunda ordem, independentemente disso ali. Como vocês acham que a resposta do X vai ser no tempo? O que vocês acham aí? Vamos lá, vamos fazer aqui uma enquete aqui. Ana Luísa, o que tu achas que poderia acontecer ali com a saída em X? Estás aí, Ana Luísa? Ana Luísa? Vamos lá. Maria Eduarda. Oi, prof. Eu tô pensando, Certo. não sei ainda. Imagina que você tem uma balança ali, um dinamômetro, e que você... imagina que o peso que você coloca ali no final da mola fosse um balde. E esse balde que você vai colocar ali, você coloca água, ele enche, depois você esvazia. Então o nível fica aumentando e diminuindo. Então a quantidade de água que está ali aumenta e diminui, aumenta e diminui. Como você acha a saída aqui, a saída para nós é o deslocamento da ponta da mola, tá? Que a gente chama de X aqui. O que você acha que ia acontecer com o X? Como ele seria? Meu Deus. Ali, né? Como ele ficaria ali no gráfico, né? Isso, a minha pergunta é isso aqui, ó. Se a força ela fica variando no tempo como um seno, como que o deslocamento da balança seria? O X da balança. Quem dá um palpite aí de que aconteceria? Sei. Ninguém tem palpite? Eu acho que ela ia se comportar bem da mesma maneira ali que o gráfico, só que com atraso e de uma forma um pouco mais diminuída, né? Por causa que tem a resistência do fluido ali, né? Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer é que aqui você vai ter... No começo você vai ter aqui alguma coisa que você não sabe bem o que é, tá? Vou chamar aqui isso aqui do transitório. Mas depois de um tempo, o deslocamento vai ser também uma oscilação. Este seno aqui, ó, ele tem uma frequência. O seno de entrada, frequência ômega. Esta saída aqui, se a frequência de entrada é ômega, a saída vai ter exatamente a mesma frequência ômega. Também vai ser um seno com a mesma frequência ômega, só que vai ter duas diferenças. Uma diferença é que aqui, se a amplitude aqui da força tua era A, tá certo? Se a amplitude era A,
Na saída deveria ser, se fosse uma entrada integral, a amplitude deveria ser K vezes A. Mas o que vai acontecer? Como eu tenho ali um atrito, um coeficiente de amortecimento, etc., o que vai acontecer é que esta amplitude aqui já não vai ser K vezes A, vai ser K vezes A multiplicada por alguma coisa, vai ser alterada essa amplitude, tá certo? E outra coisa é que quando acontecia um pico aqui na força, esperava-se que nesse mesmo instante de tempo acontecesse um pico na saída. Mas vai ter o quê? Vamos ter ali um atraso. Então essas são as duas coisas que acontecem, ou que diferenciam ali, né? Esse aqui eu vou chamar isso aqui, esse tempo, eu vou chamar de atraso. E vou chamar de φt. Então, o que acontece? Se tudo fosse perfeitíssimo, o que ia acontecer? A tua força ia oscilar e na saída você ia ter a tua balança. Pensa que isso aí é uma balança, né? A tua balança X, ela ia estar oscilando. Claro, aqui é newtons e aqui é milímetros, né? Você tem na tua entrada newtons, né? Uma força, e na saída você tem aqui milímetros, porque é um deslocamento. Mas o valor em milímetros seria exatamente, se aqui o teu valor fosse F, aqui a tua saída ia ser exatamente KF. Deveria ser somente KF, somente multiplicada pela sensibilidade estática. Mas o que vai acontecer? Esta onda aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma jogada. Esta onda aqui, ela vai ficar não mais aqui em cima, como deveria ser se fosse tudo perfeito. Ela vai ficar defasada aqui, ó, um pouquinho para cá. Por quê? Porque existe um atraso. Então, essa diferença ali entre pico e pico é o atraso φt. E ainda outra coisa, a amplitude... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que essa aqui não vou conseguir fazer, não. A amplitude... Deixa eu ver se eu consigo. Talvez sim. Opa, consegui. A amplitude, vamos desenhar ela agora aqui de verde. Ela vai ficar alterada agora aqui, ó. Pode ser para mais ou para menos, tá? Ou seja, essa amplitude pode ser maior ou menor do que deveria ser, dependendo da frequência, se ela é de ressonância ou não. Então, o que acontece? Quando você tem um sistema de primeira ou segunda ordem, e na entrada dele tem um seno, o que você vai obter na saída também é um seno, que tem a mesma frequência do seno de entrada, mas com duas diferenças. Então, vamos lá. Aqui a minha entrada, vou chamar de FI. A minha entrada aqui é FI no tempo. Se você quiser, pode usar QI também, né? Eu só estou usando o F porque eu estou falando de um exemplo de força e deslocamento. Ele seria, originalmente, ele seria o quê? A seno de T. Essa é a minha entrada. Tá certo? Em newtons. Professor, o que a gente está falando aqui só acontecer? vale para a segunda ordem, né? Não, primeira ordem também. Sistema de primeira ou segunda ordem que a entrada seja uma oscilação, um seno. Tá bom. O que vai acontecer? A saída X, que é a minha saída XO, né, ou QO, no tempo, ela vai ser alguma coisa, a amplitude já não vai ser, a amplitude era para ser KA seno de T. Era para ser assim, tá certo? Ou seja, simplesmente na saída eu teria um seno idêntico ao que entra, com a mesma frequência, só que a amplitude ia ser modificada pelo K. Porém, não é. Existe o quê? Existe uma modificação nesta amplitude aqui, ela vai ser alterada. E vai entrar um atraso. Então, aqui vai aparecer... vou colocar aqui, tá? Só para não me enrolar. Vou colocar aqui na entrada do seno. Aqui é...
ômega t. A entrada era ômega t, onde ômega é essa frequência de entrada, tá? Então, na saída que deveria ser ômega t, agora ela vai ser somada mais um atraso. Então, a onda vai ficar atrasada. Então, vai ter aqui um mais φt. Esse φt ali é uma unidade, é um tempo, né? Segundos ali, alguma coisa. Então, isso é importante. Isso aqui é o que a gente chama dos diagramas de Bode, que te mostram que sistemas de primeira e de segunda ordem, quando entra uma oscilação neles, a resposta deles tem a mesma frequência que a frequência de entrada, porém, eles estão atrasados e eles estão alterados na sua amplitude. Não sei se fica claro isso aí para vocês na prática, o que seria. O caso da mola aqui, do peso, é um caso interessante, porque a gente consegue meio imaginar, né? Você imagine que aconteceria... Tá, ficou claro ali que a saída, né? É como se você subisse numa balança, tá? Imagina que você sobe numa balança e você vê a... Imagina que essa aqui é a balança, tá? Você subiu na balança e esse aqui é o ponteiro. E a balança, então, tem ali as marquinhas das unidades ali, os tantos quilos e tal, né? Na realidade, já está medindo newtons, né? Mas, de forma aí coloquial, a gente diz que o peso é em quilos, mas... Enfim, quilos força e tal. O que acontece quando você sobe na balança? Dependendo se a balança é de primeira ou segunda ordem, se você sobe na balança e fica parado em cima quieto, o que vai acontecer com esta agulha aqui, com esse indicador, é que ele vai se deslocar e vai parar em um valor. De acordo? Vai parar ali, você subiu e marcou ali 60 quilogramas. Vamos colocar quilogramas força. Só para não ter problema com as unidades. O que significa isso aí? A tua balança, você entrou com o teu peso, né? Com o teu peso de força ali de 60 quilogramas. Quando você subiu, você subiu em cima da balança, foi uma coisa rapidinha. Ou seja, essa força aqui, ó, ela passou de 0 a 60 quilogramas força, tá? Isso aqui é a força. Rapidinho. Vou trocar de cor aqui. Passou de 0 a 60 e você ficou. O que aconteceu com a saída? Vamos colocar a saída aqui, vamos chamar isso aqui o ângulo de alfa. Tá certo? Que é este ângulo aqui, ó. Este aqui é o ângulo alfa que tá sendo medido aqui. O que aconteceu com o ângulo alfa? Se o sistema for de primeira ordem, ele vai fazer algo assim, ó. Imagina que este ângulo aqui, tá? Este ângulo que corresponde a 60 quilos fosse de, sei lá, 120 graus, tá? Então, o ângulo alfa, ele passou de 0, tá? Vou assumir 0 graus aqui. Ele passou de 0 e chegou em 120 graus. Esse aqui é o x, tá? O ângulo, melhor, vamos chamar de alfa em vez de x. Que é a saída, o que é a saída é alfa. Se ele fosse de segunda ordem, como seria a saída dele? Dependendo do coeficiente de amortecimento, ele ia passar de 0 para 120 graus. Ele poderia fazer assim, ou fazer assim, dependendo se ele é sobreamortecido ou Vocês imaginam ali, no caso subamortecido, quando ele oscila, você sobe na balança e você vê que a agulha ela vai subindo, chega, sei lá, em 70 quilos e depois volta para 50 e depois sobe para 75, depois desce para 58. Estão imaginando? Ela vai ter uma oscilação ali até se estabelecer em 60. Esse aqui seria este caso aqui que eu desenhei aqui embaixo. Mas se ela for de segunda ordem sobreamortecida, não. Ela vai subindo, subindo, subindo e vai parar ali em 60 sem oscilar. Agora, o que acontece se, em vez de você subir na balança, o que você faz é esse esquema do balde que eu falei, né? Você vai colocar um balde ali na balança e vai encher ele de água, o nível vai subir. Quando tiver cheio, você vai abrir aqui um furo e o nível vai descer, vai esvaziar, e quando acabar de esvaziar, você tampa o furo e enche outra vez, e depois você fica fazendo isso. O que você está fazendo? Que a tua força agora, em vez de ser uma constante, como era quando você subiu na balança, a tua força agora, que é o peso ali que você está medindo, ele vai variar de 0 a 60, por exemplo, tá? Mas de uma forma sinusoidal, assim, ó. Então vai a 60, volta a 0. Oi, pode falar. Só um segundo. Antes, ali, tu falou do primeiro e de segunda ordem. Se ele for criticamente amortecido, os dois vão ter o mesmo comportamento igual ou é diferente ainda?
Não, é diferente, diferente. Um sistema de segunda ordem criticamente amortecido não é um de primeira ordem. Beleza, valeu. Ok. E uma coisinha, né, que a gente vai ver depois que dá de enxergar na prática é que sistemas de primeira ordem, quando você coloca um degrau neles, eles sobem com uma derivada positiva aqui, ó. E sistemas de segunda ordem, quando você coloca um degrau nele, por mais que ele seja criticamente amortecido, ele vai sair com uma derivada zero aqui. Então ele vai fazer assim, ó, aqui de preto. Ele vai fazer algo assim, ó, sai assim e depois se estabelece. Ok, então a questão é, quando você coloca esse tal desse balde agora e você faz a água entrar e sair, o que você está fazendo é que a entrada no teu sistema, a força de entrada, ela oscila como um seno que está colocado ali. O que vai acontecer com o ângulo alfa? Vai acontecer aquilo que eu falei, ele vai ir, entende? Ele vai começar a ir até 60 e voltar até zero, ir até 60 e voltar até zero, dependendo da frequência com que você coloque. O que significa isto? Se isto aqui é bem devagar, se você enche o teu tanque bem devagarzinho e esvazia ele bem devagarzinho, eu vou fazer aqui o desenho em vermelho do que seria a nossa saída X no tempo. Então, ela ia ter aqui de qual seria o valor máximo e mínimo em que esse X ia variar? Se a entrada é de 0 a 60 quilos, força. Quanto seria a saída? Ela oscilaria de quanto em quanto? De quanto a quanto? K vezes 60? Sim, que no nosso exemplinho que eu coloquei ali seria de quanto? Esse K vezes 60. Olha, tá em verde ali. É o ângulo vezes... Eu me perdi ali no começo, eu tava anotando. É o próprio ângulo, né? Porque a saída, nesse caso aqui, é angular. A saída é de 0 graus ou 120 graus. Todos os valores que tem ali, né? O 0 graus corresponde a 0 kg força e o 120 graus corresponde a 60 kg força. De acordo? Certo. Então, de quanto a quanto variaria o X ali? X não. É alfa, né? A gente está chamando a saída é de alfa, não de X. Alfa, saída. É de 0 a 120 graus, é isso? Exatamente. Ela variaria de 0 até 120 graus. Só que o que acontece? Beleza, então o que acontece? Se a frequência da entrada é lenta, ou seja, se você coloca aquela água bem devagar, tira ela bem devagar, bem devagarinho, o que vai acontecer? Que possivelmente na saída você vai ter uma onda. Ctrl+C, Ctrl+V. Gostei dessa história aqui, ó. Assim, ó. Só que, claro, agora ela não varia de 0 a 60 kg força, ela varia de 0 a 120 graus. Esse 0 a 120 graus é o que a gente chama... Segundinho. Este 0 a 120 graus é o que a gente chama de KA. No nosso caso aqui, esse K aqui seria a relação ali de... Nesse caso, o nosso K seria 2, tá? Porque ele está dizendo que... Por que é 2? Porque ele está dizendo que para 60 kg força, o ângulo é 120 graus, tá certo? Então o K vai ser 2 o quê? 2 quilogramas... Perdão, 2 graus... Vou escrever graus mesmo, tá? 2 graus sobre quilograma força. Então, o que acontece? Se você entra com 60 kg força, você vai ter 120 graus na saída. Então, isso aí o que aconteceria se o teu sistema é muito, muito lento. Mas o que você acha que acontece se você começa a aumentar essa velocidade? Você enche e esvazia bem rápido. O que você acha que vai acontecer com o indicador ali, com a agulha? Será que ela vai conseguir chegar a 60 e vai voltar a zero muito rápido? O que você acha que vai acontecer com o indicador? Se você começa a colocar e tirar água rapidamente, cada vez mais rápido. O que vai acontecer é que o
sistema, como ele tem uma inércia, um atraso, quando a agulha já quiser estar chegando lá em 120 graus, você já está tirando peso, já está tirando água. Então, ela antes de chegar no 120 graus, ela vai começar a voltar. E quando ela estiver chegando no 0 graus, já você vai estar enchendo outra vez o balde. Então, ela antes de chegar no 0, vai começar a voltar outra vez para cima. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma oscilação que vai ser similar a esta aqui, só que ela vai estar diminuída na sua amplitude. Então, vamos pegar aqui. Vai ser algo assim, vai ser parecido com esta azulzinha aqui, ó. Olha só, ela já não vai chegar em 120 e não vai chegar em 0, vai ficar algo assim desse tipo, ó. Ela vai chegar, sei lá, em... Vou chutar aqui agora, não sei, né? Vou chutar uns números aqui. Ela vai chegar, sei lá, em 10 graus. Deveria chegar em 0 e vai chegar em cima. Em vez de chegar em 120, vai chegar em 110. Mas além... Por quê? Porque você começou a encher e descarregar muito rápido. Se você aumentar ainda mais, aí essa amplitude ainda vai diminuir mais. Ela, em vez de 10 até 110, ela vai ficar oscilando entre, sei lá, entre 20 e 100. De acordo? À medida que você aumenta a frequência da entrada ômega, lembra que a frequência de entrada é ômega, essa amplitude aqui, neste exemplo, cada vez a amplitude da saída vai ser menor. E ainda, esse é um dos problemas. E tem um outro problema. Qual que é o outro problema? Que você vai ter que a saída ela fica defasada. Então, na realidade, a resposta não vai ser essa azul aí, não. A resposta vai ser... Ctrl Z, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A resposta vai ser essa azulzinha, só que defasada no tempo, ou seja, atrasada. Vou trocar a cor dela aqui, vamos deixar ela roxa. Vai ser esta resposta aqui, ó. Em vez de estar aqui em cima, ela vai estar um pouco atrasada, vai estar por aqui, ó. E essa diferença de tempo é o que a gente chama de atraso, né? Ela deveria ter o seu máximo aqui, mas está tendo o seu máximo agora ali no roxo. Essa distância ali em tempo é o atraso φt. De acordo? Isso acontece para sistemas de primeira e segunda ordem. Novamente, se você aumenta mais a frequência de entrada, se você aumenta mais esta frequência aqui, o que seria aumentar a frequência? Se eu pego esta onda de força aqui, vou fazer ela de outra cor aqui, verde. Aqui na força e faço assim, ó. Se eu fizesse assim, então a minha resposta ela vai ter uma amplitude ainda menor do 0 aos 120 graus, vai diminuir, e vai ainda atrasar mais. Tá claro? Neste caso aqui. Então vejam como a frequência da entrada vai influenciar enquanto que a minha saída se atrasa e como que a minha saída, a amplitude dela é alterada. A frequência é a mesma, tá? A frequência da entrada e a frequência da saída é a mesma. O que muda é a amplitude da saída e o que muda é o atraso. Muito bem. Alguma dúvida com relação a isto? Beleza. Então, voltando lá agora para o capítulo lá que vocês estavam lendo, o que o capítulo estava falando aqui, né? Vocês viram ali sistemas de primeira ordem e tal, aqui já conversamos sobre isso aqui, né? Vejam ali, na equação 5,17, vocês conseguem enxergar ali, esquecendo, né, do que ele está falando do livro, olhem só para a equação 5,17. Se você olha para a equação 5,17, você consegue identificar que tipo de sistema nós temos aí, de que ordem? Ordem 0, ordem 1, ordem 2? Ordem 2? Por quê? Porque tem um S multiplicando o outro ali, né? Vai dar o S ao quadrado, depois... Certo. Dentro do parênteses ali seria da primeira ordem, né? Sim, mas olha só, isso é interessante. Se você olha para a equação, ele está dizendo que y é igual a essa fração ali. Então, se vocês estão te falando de y é a saída, tá? Então, se é a saída, ela já tem a planta multiplicada pela entrada. Ou seja,
a saída é y de S, vai ser a tua planta, vou chamar de G de S, vezes a tua entrada aqui, vou chamar de X de S. Se eu falo da função de transferência, eu tenho que pegar a função de transferência vai ser o quê? A saída sobre a entrada. Então, vai ser y sobre x. Então, você pega esse x que está aqui e passa ele para dividir. Então, quando você olha aqui para esta função que está aparecendo ali, o que seria neste caso aqui? Eu não sei se dá para intuir diretamente, mas se você olha para a equação 5,17, o que você acha que seria o x? Aqui está o produto de g vezes x. O que seria a planta e o que seria a entrada? Você consegue enxergar ali? Porque ali já está misturada planta e entrada. S sobre M vai ser o X daí? É M sobre S, né? Mas no outro lado ali daí vai ser o contrário disso? Não? Não, Então, não. Olha, este M sobre S aqui é o X. Que tipo de entrada é essa aí? Que significa M sobre S em Laplace? No tempo um é o quê? step, né? Exatamente. De que valor do step? M. M, exatamente. Então, o que seria o G de S? Sistema de que ordem? Primeira ordem. Primeira ordem, né? Com constante de tempo tal e com ganho estático K. De acordo? Se você vai lá na tabela lá, aquela tabelinha do livro, aqui tá. Se você vai naquela tabelinha lá e busca essa expressão, você vai cair aqui, acho que é na 14 que cai. Não, não é na 14, não. Opa, foi muito rápido. Se você vai aqui com essa expressão, olha lá, essa expressão aí, km sobre S tal S mais 1. Você vai para a tabela para saber o que é no tempo, ó. Você vai cair em qual aqui, ó? 13, não é? Estão vendo a 13 ali? Tem um K sobre S tal S mais 1. Aí você vai organizar para que fique com aquela cara ali e você vai voltar para o tempo. Essa expressão, quando você volta no tempo, vai dar a equação 5,18, que é esta saída aqui que a gente já falou sobre ela. Beleza? Vou ir aqui mais rápido, tá? Porque isso aqui vocês já viram lá nos vídeos e já falei agora aqui, né? Qualquer dúvida é só falar. Se você pega essa expressão aí de resposta no tempo e você substitui pelo tempo, você substitui as constantes de tempo tal, né? Uma constante de tempo, duas constantes de tempo, assim por diante, você vai ter esta resposta aqui, ó. Então, o sistema de primeira ordem, quando a entrada é um degrau, quando o tempo que passar for uma constante de tempo, ele vai estar, ó, em 63% da resposta. Quando 5 constantes de tempo passarem, ele vai estar praticamente no final, né, na resposta total, que seria ali no caso 100%. Por isso é que 5 tal a gente considera como já sendo regime permanente para um sistema de primeira ordem. Muito bem. Estava ali o exemplo. Resolvi aí algumas dúvidas. Se tiverem algumas dúvidas, vocês mandam uma mensagem ali. Resposta em rampa. Novamente, olha ali a equação 5,19. O que é que vocês enxergam aqui, ó? Lembra que estamos tratando de sistemas de primeira ordem. Então, se esse é um sistema de primeira ordem e y de S é a saída, quem que é a entrada? Ou seja, esse y de S é y é igual a g, que é a planta, vezes x, que é a entrada. Quem que é a entrada x? A sobre S? Sobre S. Ao contrário. Isso, exatamente, olha. Ali está o x, porque a planta continua sendo primeira ordem, né? A planta continua sendo o mesmo g de antes. Então, isto aqui, ó, sem o A. Isto aqui vai ser o g. E o x vai ser 1 sobre s quadrado. O que é 1 sobre s quadrado? Que tipo de entrada é essa? Então, você vai lá na tabela, ó.
O que é 1 sobre S quadrado? Rampa. Uma rampa, né? Essa rampa aí é bom dizer que ela tá multiplicada por 1A. Opa, aqui não, ele não escreve 1 sobre S quadrado. 1 sobre S quadrado é uma rampa que pode vir multiplicada por uma constante A. Se você tem esta constante A, o que vai te indicar é que essa rampa ela tem inclinação A. De acordo? Então ela pode ser mais ou menos inclinada, essa rampa aí. Ok. Espero que vocês tenham visto aqui, né? Lido ali. Não sei se há dúvida. Se há dúvida, vocês mandam uma mensagem aí. Ele pegou essa questão da rampa. Então, Y vai ser a saída de um sistema de primeira ordem quando você entra com uma rampa. Fez ali frações parciais, encontrou os numeradores e chegou então aqui nesta expressão da equação 5,21, tá certo? E nessa equação 5,21 vocês percebem ali que é uma expressão de e elevado na menos t sobre tal. Tá? E elevado na menos t sobre tal. O que acontece quando o tempo que passa é muito grande? O que acontece com a expressão e elevado na menos t sobre tal? Acho que eu tinha feito aqui, vou fazer aqui um... Aconteceu aqui na internet. Opa, não é x quadrado não, aqui. Olha aí, vou fazer um gráfico de e elevado a um número negativo. Olha ali, ó. Isso daí é o plot do gráfico de e elevado a um número negativo. Quando esse número x vai crescendo, né, que seria menos x, o que vai acontecendo com o valor de e elevado na menos x? Vocês percebem que ele vai... né, ele vai tendendo a zero. Ó. Se o valor de x começa a crescer muito... Opa. Olha lá. Se o valor do tempo... Lembra que tempo é somente positivo, né? Se o valor do tempo começa a crescer muito, o que acontece com esse e elevado na menos tempo? Ele vai ir tendendo a zero. Então, o que acontece nesta minha conta aqui? Aqui está o livro. O que acontece nesta minha conta aqui? Vocês percebem nessa expressão 5,21 que eu tenho aqui um e elevado na menos... na menos t tal. T sobre tal. Então, quando esse tempo começar a crescer, esse e elevado na menos t tal, ele vai ir tendendo a zero. O que significa? Que depois de um tempo só vai restar o KAT. Ou seja, eu tenho uma parcela que sempre permanece, que é o KAT, e uma parcela que vai desaparecer quando o tempo aumente. O que significa isso? Que eu tenho um regime transitório, dado pela equação 5,21, e que quando o tempo quando passar suficiente tempo, esse regime transitório vai se estabelecer na equação 5,22. Simplesmente eu vou tirar aquela parcela que tende a zero quando o tempo cresce. E essa resposta é o que tem aqui neste gráfico, né? Vocês percebem ali que a saída, no caso aqui a saída é esta curva aqui, ela inicialmente tem ali uma bagunça, digamos assim, tá certo? Ela tem aqui uma bagunça, mas depois ela se estabelece e fica uma reta constante ali. Essa bagunça inicial é aquela parte que corresponde a valores em que e elevado na menos t sobre tal eram consideráveis. Depois que ele vai se perdendo, quando o tempo vai crescendo muito, essa parcela de bagunça desaparece e só fica uma constante, que é essa reta ali. Perfeito. Tranquilo, né? Dúvidas? Beleza, seguinte passo. Sistema de primeira ordem, quando a entrada é um seno, né? Que é o que a gente estava conversando agora. O que vai acontecer? Olha lá. O que vocês enxergam nessa equação 5?
523 ali. Se isso aqui é um sistema de primeira ordem, quem que é G? Quem que é a planta aqui? Vamos lá. Na equação 523, quem é a planta G? Ali esse S tá certo do lado do T ali, ele é mesmo para ser um S embaixo, porque daí se fosse Não, é multiplicado mesmo. é multiplicado, então é esse primeiro parênteses ali, né? O K sobre o primeiro parênteses, né? Beleza, isso mesmo. Isto aqui é a planta, é o G. Vezes a entrada X. Quem que é a entrada X? O restante daí. Isso, AW sobre S quadrado mais ômega quadrado. O que é isso aí? Isso veio da entrada, ele está fazendo. O que acontece se eu tenho uma planta de primeira ordem e entro com ela, a entrada nela, que é o X, está saída, é o Y. A planta de primeira ordem, então a planta é K sobre tal S mais 1. E na entrada vai acontecer um seno desse tipo aqui, ó. Então a entrada é um seno que tem amplitude A, frequência ômega. O que acontece? Só que esse diagrama de blocos que eu estou fazendo aqui, ali, não é no tempo, aquilo ali é em Laplace. Então, como isso aqui é em Laplace, eu não posso usar a seno de ômega t. Eu tenho que usar o quê? Isso aqui é em Laplace, ó, S. Isso aqui é em Laplace, S. Eu tenho que ir buscar qual que é a transformada de Laplace de A seno de ômega t. Então, eu vou lá na minha tabelinha. E tem lá, ó. Estão vendo ali? Qual seria a fórmula? 14. 14, né? Então, olha ali. Seno de ômega t é ômega sobre S quadrado mais ômega quadrado em Laplace. Como eu tinha um A, que é uma constante que estava multiplicando, que era a amplitude da entrada, a constante continua ali. Então, essa fórmula 14, ômega sobre S quadrado mais ômega quadrado, vai passar para cá, ó. Este aqui, deixa eu trocar de cor. Olha aqui, ó. Este com ômega seria o seno. E como ele está multiplicado, esse seno está multiplicado por A, então a entrada toda vai ser A seno de ômega. Perdão, A, incluindo o A, eu vou ter o meu X aqui. Muito bem, daqui para frente é fazer o mesmo processo de sempre. O que é o processo que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ali já está isolado, ali, né? Y de S já está isolado, agora eu tenho que pegar isso aí e voltar para o tempo. Essa é a minha resposta em Laplace, eu quero saber o Y de T, eu pego o Y de S e volto para o tempo. Só que aqui é um pouquinho complicado, né? Você vai ter que fazer umas exercícios aqui, umas álgebras aqui. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Quando você pegar essa expressão e fazer as frações parciais e tal, você vai chegar na expressão ali da equação 524. E da 524, quando você voltar para o tempo, você vai ter a equação 525. Vejam lá. Nessa equação 525, vamos identificar o que é o quê. Lembra, eu tenho um sistema de primeira ordem, onde a entrada ela é um seno, como diz aqui. Né? A entrada é um seno. Então, vamos lá. O que é K? Quem que é K? O que significa K? Eu tenho um sistema de primeira ordem. Tá ali olha ali o diagrama de blocos aqui que eu fiz aqui, ó. Com uma entrada e uma saída. E o sistema de primeira ordem, K sobre tal S mais 1. Então, o que é o K? O K é característica da planta. Tá certo? O K é a característica da planta. É o K da planta. Constante estática da planta.
O que é o tal? Mesma coisa. O tal, ali, ó, o tal aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aqui. O que o tal é? O tal é característica da planta também. É a constante de tempo da planta, esse tal que está aqui, ó, aqui na equação de cima. Então, o tal é da planta, característica da planta. Beleza. O que é a amplitude A? Aqueles dois ali, professor, é T, né? Cosseno de ômega T e seno de ômega T, né? É, Mas Deu. É isso mesmo. O tal é o da planta. O T é o tempo, né? Tá certo, estava errado ali. Beleza. Quem que é o A? O que é o A? o A é da entrada. A amplitude da entrada. Ela tá aqui, ó. Amplitude da entrada. Vou trocar de cor aqui, vou fazer de outra cor. O A é a amplitude da entrada. Muito bem. O que é o ômega? Que aparece aí esse monte de ômega que estão aí. Frequência da entrada. A frequência da entrada, isso aí. Então, a frequência da entrada. O que mais que tem ali? Deu, né? E o resto é o tempo. Então, veja que a resposta... Novamente, tá? Eu tenho uma planta. Esse aqui é aquele caso da balança que eu estava falando para vocês, que você tira e coloca água no balde ali. Você tem uma balança de primeira ordem e você está colocando na entrada dela uma variável de entrada que oscila. Essa variável que oscila tem uma amplitude e tem uma frequência. A planta, a balança, tem uma sensibilidade estática, K, e tem uma constante de tempo tal. Então, a saída, lembra que eu falava da saída? Onde é que tá o meu desenho? Acho que era este mesmo aqui, ó. Eu falava aqui da saída. O que a gente falou aqui da saída, vocês lembram? Que era a saída, quando a tua entrada é oscilatória, a saída ela também oscila com a mesma frequência idêntica, mas com duas diferenças. A amplitude da saída vai ser alterada e a saída vai estar defasada, vai estar atrasada. Duas coisas. O que acontece então com essa resposta 525? Se você manipular ela, uma manipulaçãozinha um pouco longa, que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Mas não é de importância, né? Como que chegaram. Basicamente, a equação 525 se transforma nessa equação 526, imagina. Tá certo? Ela se transforma. Aquela 525 passou para cá. Vocês enxergam aqui novamente, ó. Tem a frequência da entrada, a constante de tempo do... Vamos colocar aqui em vermelho o que é da entrada. Da entrada eu tenho amplitude, tenho frequência, tenho amplitude, tenho frequência angular. Isso aqui é tudo da entrada. A amplitude e frequências tal. Da planta, o que corresponde à planta? A planta eu tenho o K, que é a constante estática, tenho tal, que é constante de tempo. Tal, constante de tempo, K, constante estática, tal, constante de tempo, tal, constante de tempo. Veja ali que apareceu em função do ômega da entrada, a frequência da entrada, e o tal, que é a constante de tempo da planta, apareceu esta variável φ. Esta variável φ, ela vai aparecer aqui, nesta conta, ó. Essa variável φ ali é um ângulo em radianos, tá certo? Em radianos. E ele tem a ver, ele está relacionado diretamente com o atraso φs, que é em tempo. Tá certo? Então, esse φ aqui, ó, lembra desse φ aqui que eu disse que ele atrasava? Esse φt nada mais é que um atraso em tempo. Só que nesta equação, esse atraso ele não aparece como tempo, ele aparece como radianos, aparece como ângulo. Como que a gente faz para relacionar esse φ com o φs?
tá certo? Então, basicamente, o que você vai dizer é que o teu período, o período da tua onda de entrada, o período, né, que seria isso aqui, ó. Isso aqui é a onda de entrada de F, neste exemplo aqui que a gente estava falando. Isso aqui vai ser o período, né? O período é definido como o quê? O tempo que passa em uma oscilação completa. Então, você vai dizer que o período, ele é 2π radianos, porque é uma oscilação completa. Ou, se você quiser, também pode chamar ele de 360 graus. Uma oscilação completa. E então, o teu φt, que é teu tempo de atraso, ele vai ser, então, né, um x aqui, se for em radianos. Perdão. Aqui a gente vai chamar de φ. Ou também φ aqui, sei lá. Se você pode dar ele em radianos ou em graus. Então, você vai fazer simplesmente uma regrinha de 3 ali, ó. Ou essa regrinha de 3, ou vai fazer a regrinha de 3 com graus, como você quiser. O que significa, se você conhece o φ angular, que é este φ aqui, e você conhece o período da tua onda, então você pode encontrar o φ no tempo, que é esse φt, que seria o tempo de atraso. E, dependendo do problema, né, você tem ali informação, lembre que este período, o que é? O período é 1 sobre f, lembram? Onde f é a frequência em hertz, né, frequência de oscilação, que é diferente 2πf é a frequência ômega. Lembram disso aí? Física 2, né? Frequência é 2πf, f é o inverso do período é o tempo de uma oscilação completa, então você ali consegue encontrar o valor do atraso tanto em tempo como em radianos ou em graus. E isso é o que entra aqui, nesta conta. Então, olha lá. Olha essa equação 526. Vamos dar uma apagada aqui nesse monte de... Essa equação 526. O que acontece na equação 526 quando o tempo é muito grande? Quando já passa bastante tempo. A primeira parcela ali vai ser do nosso regime transiente, então tu vai cancelar ela toda, certo? É, exatamente. Ó. Quando o tempo for muito grande, esta parcela vai se cancelar. O que é que você ficou ali? Com o que você ficou? Você ficou com um seno, ou melhor, vamos chamar isso aqui de... Você vai ficar... Vamos chamar isso aqui, sei lá, de A maiúsculo aqui. Vezes o seno de ômega t mais φ. O que é isso aí? Isso daí é um seno que está oscilando com uma amplitude diferente da original. Olha lá, a amplitude original era A, lembram? E a amplitude que a saída deveria ter, se ela fosse perfeitinha, deveria ser Ka. Mas agora ela está modificada. Ela está modificada porque agora o Ka tem que ser dividido por essa raiz quadrada que está ali. Então, a saída ela vai ser um seno que tem a mesma frequência ômega, que era a frequência da entrada. Vocês lembram que ômega era a frequência da entrada aqui nesta formulinha aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Frequência da entrada ômega aqui. Então, a saída... Esse aqui é o seno da entrada. Ó. O seno da entrada é A seno de ômega t. Então, o seno da saída no regime permanente, depois de que o tempo passa um tempo suficiente ali, você vai ter o quê? Um seno também, com a mesma frequência ômega, só que ela vai estar atrasada. Quanto que ela vai estar atrasada? Φ. E é o que eu estava falando para vocês antes, né? Aqui é meio que a forma matemática de chegar nessa conclusão. Quando você tem um sistema, nesse caso de primeira ordem, tá? Mas no de segunda ordem acontece a mesma coisa. Quando você tem um sistema de primeira ordem aqui, que você entra sobre ele com uma oscilação, um seno, na tua resposta vai ter inicialmente uma resposta aí meio bagunçada, tá certo? Porque esta parcela aqui no começo ela vai ficar valendo. Então vai ser um pouco bagunçada no começo. Mas depois, no regime permanente, o que você vai ter? Vai ter que a saída vai ser uma oscilação também. Só que essa oscilação ela não vai ter a mesma amplitude Ka que deveria ter.
Ou seja, lá lembrando do nosso exemplo, a amplitude aqui na saída deveria ser de 0 a 120 graus. Só que devido ali a uma alteração na amplitude, ela vai variar só de 10 até 110. E vai estar atrasada. Então, essas são as duas coisas que a gente observa aqui. A equação 526 me mostra que no regime permanente, a saída de um sistema de primeira ordem vai estar oscilando com a mesma frequência que a entrada está oscilando, mas com duas diferenças. Uma alteração na amplitude e um atraso da onda, que é o que está acontecendo aí na equação 526. Tá certo? Ok. Dúvidas? Tem aí? Tranquilo? Ô, professor, vai ali na 5,25, por favor. Dá de eu fazer a mesma análise aí, tipo, a primeira parte ali sendo a parte do regime transiente, depois a parte do seno sendo o cosseno sendo o meu atraso e o seno sendo minha onda original? Esta parte do transiente, sim, tá? Tu podes pegar o primeiro elemento do parênteses e dizer que ele vai embora, né? Quando o tempo for grande. Ali com o cosseno e com o seno, tu vai ter que usar uma identidade para poder. Eles estão se somando, sabe? Eles não estão se multiplicando. Eu não quero demorar muito, mas essa explicação aqui eu vou te mostrar. Este PDF aqui que eu fiz é a demonstração de como que ele pula de um para o outro, tá? É um pouquinho. Ah, não é nada de ruim do outro mundo, não, né? Aqui, ó, imagina que você tem um triângulo de ângulo menos φ, triângulo retângulo, cateto oposto ômega tal, cateto adjacente 1. Então a hipotenusa, se você faz Pitágoras, vai ser 1 mais ômega quadrado tal quadrado. Desse triângulo você pode encontrar a tangente, o cosseno, o seno, tá certo? Não vou entrar em detalhe aqui não, só quero mostrar para vocês que assumindo isto aqui, você precisa demonstrar lá para dar aquele pulo na fórmula, você precisa demonstrar isto, ó, que 1 sobre ômega quadrado tal quadrado mais 1 multiplicado por este corchete vai cair nesta expressão aqui. Opa. Um segundo que ele ficou aqui subindo. Ai. Um segundo. Tu vai disponibilizar esse PDF aí também? Pode ser. Não é. Isso aqui é só a questão do pulo, né? Como que ele pulou de um lado para outro. Meu Deus. Sim, sim. Ele tá aqui atrasado. Tá aqui. Agora vai. Então o que eu estou tentando demonstrar aqui, demonstrei aqui, foi que é a mesma coisa. Esta expressão aqui, ó. Aqui onde diz demonstrar, né? Demonstrar que 1 sobre ômega quadrado tal quadrado mais 1 fator de menos 1 sobre tal cosseno de θ, né? E mais a outra parte igual a isso aqui. Veja que aqui eu já tirei aquela parte, aquela primeira parcela que ia para zero, lembra? Sim. Aqui eu já tirei. E aí eu fui fazendo as contas para chegar nessa conclusão aqui embaixo, né? De que isto era de fato igual a isso aqui. Você percebe aqui, ó, que aqui está nessa equação que diz aqui demonstrar, depois do igual, aparece ali, ó, seno de ômega t mais φ. Tá certo? Que é aquela questão do atraso. E aqui aparece 1 sobre raiz quadrada de ômega quadrado tal quadrado mais 1, que é a alteração na amplitude. A gente volta aqui para o livro. Se a gente vai aqui para o livro. Então, um segundinho.
Então aqui, ó, chegar nessa expressão 5,25, tirando a parte da bola vermelha, e ali na bola roxa, o que eu tenho? Que eu vou ter que pegar o Ka, que seria a resposta ideal, digamos assim, e dividir ela por essa raiz quadrada. Beleza? Tá claro isso aí? Então, o que acontece com o exemplo aqui? Ó, esse exemplinho aqui é interessante, porque olha só, o que ele está dizendo aqui o exemplo? Que você tem um tanque lá, tá certo? Que faz alguma coisa e tal, e você tem essa informação aqui desta função de transferência. O que essa função de transferência está nos dizendo? Quem que é a entrada, quem que é a saída e de que ordem é o sistema? Vamos lá. O tempo acaba, já faltam 5 minutos para acabar o. Quem que entra, quem que sai, que variável entra, que variável sai e qual é a ordem do sistema? De primeira ordem, né? Daí o tal vai ser 50 e o K vai ser 10. Então, Quem é a entrada e quem é a saída? Que variável entra e que variável sai nesse sistema aí? o QI é a entrada Uhum. e a saída vai ser o H. Isso, exatamente, né? Só lembrando que H é nível e que QI é vazão, né? Então, tá entrando uma vazão, eu não sei ali os exercícios de que trata exatamente, mas é um tanque, então tá entrando uma vazão e o nível tá variando de acordo com essa função que tá ali, com essa função de transferência em Laplace que tá ali. Aí ele diz o quê? Ele tem umas condições iniciais ali, olha, Q barra, H barra, etc. E diz que entra aqui, ó, uma perturbação sinusoidal, ó. Entra um seno em QI, opa. Entra um seno em QI. Estão vendo? Ou seja, a entrada que é este QI aqui, ó, devido a uma perturbação, ela apareceu um seno. Como que esse seno é? Ele é amplitude 0,1, frequência 0,02 ciclos por segundo. Que informação é essa aí? O que eu vou fazer com essa informação aí? Essa informação é a informação. Deixa eu só apagar aqui. Lembra desta continha aqui? Aqui que eu estou apagando aqui, limpando? Esta é a entrada, ó. Então, ele me está dizendo quanto que é a amplitude da entrada e quanto que é a frequência da entrada. Só que, ó, toma cuidado, aqui nesse caso, a frequência ômega é uma frequência angular, e ele me está dando aqui ciclos por segundo. Quando te falarem de ciclos por segundo, é a frequência F, que tem que fazer aquela continha do 2πf para encontrar o ômega, de acordo? Muito bem, então eu já conheço toda a minha função de entrada, eu já tenho a amplitude, ele deu ali, ó, como tem uma amplitude de 0,1 metros cúbicos por segundo, ou seja, o que aconteceu é que a vazão, vou fazer aqui um desenho, a vazão de entrada aqui, ela tinha um valor, mas ela começou a oscilar. E essa amplitude, essa amplitude aí, dessa oscilação, ela é o 0,1, né? É a amplitude dessa oscilação. Essa oscilação está acontecendo em cima de um valor que é o valor de regime permanente, que é o Q barra. Ele disse lá inicialmente que era 0,4. Essa onda seno que está acontecendo ali, ela tem uma frequência F de 0,02 ciclos por segundo. Então você vai pegar essa frequência F e vai transformar ela em frequência ômega. Ômega é 2πf. Beleza. Aí ele pergunta, qual é o valor máximo e mínimo no tanque? Lembra que a entrada é vazão. A vazão tem essa oscilação. O que está acontecendo com a oscilação da saída, que é o nível? Ele pergunta qual é o maior e o menor valor que acontecem com essa oscilação do nível. Então, quando a vazão tem esse comportamento, o nível ele tem um comportamento como? Tinha um valor, ele também tinha um valor de regime permanente ali, ó, tinha um H barra. Esse aqui é o nível H, tá? O que a gente espera que aconteça com o nível? Se você tem uma entrada que está oscilando, o que você espera que aconteça na saída?
Vai oscilar também? Vai oscilar também. Beleza, então vamos colocar aqui uma oscilação. E o que ele está perguntando? Ó? Qual é o maior... What is the largest level production? Qual é o maior valor dessa oscilação? Ou seja, ele quer saber quanto que é... Deixa eu aumentar aqui. Ele quer saber quanto é este valor aqui. De acordo? Esse é o maior valor do H. Aquela vazão começou a oscilar ali por algum problema, o nível começou a oscilar também. Ele quer saber quanto que é o máximo valor do H. Então, o que eu preciso saber é, esse H aqui, H barra, eu já conheço, ele era o original lá, o de regime permanente. O que eu preciso é agora olhar para essa minha onda e ver o quê? O que eu preciso dela? Para poder saber este H máximo aqui. O que eu preciso saber dessa onda azul? Se eu tenho já o H barra, o que eu preciso para saber o H máximo? Precisa saber o fator que multiplica esse... Eu preciso saber a amplitude da ondinha de saída. Qual que é a amplitude da onda de saída? Isso aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Esta aqui é a amplitude da onda de saída. Ele está falando ali depois de 6 minutos, né? Você tem que analisar quanto que vale este T menos T sobre tal. Quando o tempo é 6 minutos, quanto vale este termo aqui para saber se em 6 minutos essa parcela aí eu já posso me desfazer dela, considerar ela zero. Que é o que acontece no exemplo, né? Você coloca 6 ali, ele eleva E elevado na menos T sobre tal com tempo T de 6 minutos, e você percebe que aquela parcela fica praticamente zero. Então você esquece daquilo. Então, a amplitude da tua onda vai ser esta bola que tá aqui, ó. Essa vai ser a amplitude da tua onda, né? A frequência vai ser a mesma, né? O φ eu não preciso encontrar, no exercício não estão pedindo isso, então o que vai fazer é simplesmente com esse termo ali, que está aqui, ó. Quando você encontrar ele, você vai saber quanto que a onda azul está oscilando por cima do valor H barra. Aí você vai somar uma com a outra e vai encontrar então quanto é o máximo valor que pode acontecer devido à oscilação na entrada. Beleza? Deem uma olhada nesse exemplo aí. Eu disse para vocês darem uma olhada na vez passada, né, na aula passada, mas deem uma olhada agora, não sei se esclarece um pouco mais aí o que a gente está falando sobre a questão das saídas quando as entradas estão oscilando, de acordo? Essa equação ali que tu mostrou, aquele fator ali que tu multiplica para achar a amplitude máxima, ele é uma coisa que sempre vai ser essa? Ou... Isso, porque na fórmula, essa aqui é uma equação geral, né? Equação 526 é geral. Ah, tá, beleza. Beleza, então. Muito bem. Eu vou passar para vocês um videozinho para vocês darem uma olhada e a gente poder ir avançando nisso, né? Porque agora o que resta fazer agora, se você vem ali o que continua no livro, a gente vai passar para a seção 5.4. Eu vou passar para vocês um vídeo para vocês darem uma olhada para ver se a gente, em vez de dar aula na próxima terça, a gente conversa para ver se houve dúvida, se vocês entenderam o que está acontecendo. Basicamente o que a gente vai ver na sequência é agora, a gente viu até agora como que os sistemas de primeira ordem respondem para 3 tipos de entrada: degrau, degrau, que é a mesma coisa que step, rampa e seno. Agora a gente vai ver a mesma coisa, só que agora com o sistema de segunda ordem, né? Basicamente, o procedimento é o mesmo. Você pega a planta e multiplica pela entrada. Uma vez a entrada vai ser degrau, outra vez vai ser rampa, outra vez vai ser um seno, e você analisa como que é a resposta disso aí. Eu mando para vocês aí pelo e-mail, pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, mandem uma mensagem, um e-mail. Mandei para o Matheus, mandei um e-mail. Não sei se ficou claro para ti, se está por aí. Mas qualquer coisa, é só mandar uma mensagem e a gente continua conversando. Tem aula terça que vem? Como é que é? Tem aula terça? Tem aula terça, sim. Então tá. Só que eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos vídeos aí entre hoje e amanhã para a gente conversar um pouco mais em vez de eu ficar aqui falando, né? Só porque eu achei que era feriado. Mas então tá.
Opa, não, mas se é feriado não tem. É feriado, não me diga. É feriado, eu acho, é. Tá bom, então se é feriado não tem. Eu vou... Tá. A gente se vê quinta, então não tem jeito, né? Beleza, então. Valeu aí pela... Beleza. Valeu pela aula. Bom final Tchau, de semana. obrigada. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pela presença.